Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos convidando aí você que está passando para ver um pouco do que está acontecendo no Brasil. Essas conversas missionais que toda segunda-feira a gente faz, ela serve para isso, para te dar aí alguns contatos com pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem em diferentes setores. Por isso que é uma conversa missional. Aí, Emerson, bem-vindo. Tina, bem-vindo também, viu? Vocês são preciosos aí, como amigos que a gente tem há muito tempo. Mas essas conversas missionais, elas servem para a gente atualizar você. Ela atualiza muito mais do que muitas mídias aí que você vai ter na televisão. No entanto, aqui você tem algumas informações que são muito peculiares de quem vive no local, passa por aquela situação, está fazendo alguma coisa em prol da humanidade. Essa é a beleza do cristianismo, é a beleza do trabalho que nós fazemos com a obra de Deus. Eu queria te convidar aí a chamar seus amigos para essa live, e ela vai ficar depois gravada também para que você, durante a semana, se quiser ir lá no meu canal de YouTube, você pode dar uma passadinha lá. É o meu nome, Humberto Aragão, e aí você tem ali todos os vídeos que a gente faz, os vídeos das minhas palavras que eu dou nas igrejas, estão todos lá, e os conversas missionais também estão gravados ali. Eu quero avisar para vocês que essas lives têm dado um resultado muito grande, né? Pessoas que têm passado por aqui, algumas outras têm convidado essas pessoas não só como também para poder trabalhar em alguma área que eles estão envolvidos, né? Então é muito legal. Hoje nós vamos conhecer, já convidei aqui o Afanásio, ele já deve estar entrando, e gostaria que você o conhecesse um pouco mais, esse meu amigo, grande batalhador. Eu estou só aguardando você, viu, Afanásio? Já te convidei para entrar. Então, tenho aqui a minha irmã também entrando, os Santos, que fizeram uma live na semana passada sobre refugiados. Eles são venezuelanos, uma história fantástica de superação, e que está lá também, né, no YouTube da nossa igreja. Para você, se quiser passar para os seus amigos, passe lá, tá bom? Afanásio, é só você entrar aí no seu... nesse convite que eu fiz, e dar um toquinho ali que você já entra. Não sei se você está tendo dificuldade, me avisa aí para eu poder te ajudar, tá bom? Eu vou te chamar novamente, tá? Ó, adicionei, estou só te aguardando agora, é só tocar aí que você entra. Oséias, que bom que você está aí, meu querido. Tá entrando o pastor Afanásio. Aí, meu queridão, como é Eita, que você está? tudo bem, graças a Deus, bem. E muito feliz por estar aqui agora com o senhor aqui nesse papo bem legal, né? Sempre acompanhando nas segundas, agora aqui nesse desafio de estar aqui falando, né, desse sertão tão querido, né? Estar conversando com uma pessoa tão querida. Vocês são queridos demais. A gente, há algum tempo atrás, descobrimos o Afanásio e a Dani, e a Débora. A Débora, naquela ocasião, estava no colo ainda, e hoje a Débora já está correndo, andando por tudo quanto é lugar, Falando que só. Eita. falando o tempo todo. E eu tive o privilégio de conhecer o Afanásio, e depois ele veio para cá, para São Paulo, para nos conhecer também, ficou aqui em casa alguns dias. Foi um tempo fantástico de muita conversa profunda. Aqui está um teólogo, né, do sertão, conhece tudo Eita. sobre o assunto. E, Um na pouco. verdade, eu tenho aqui também um outro teólogo, né, o Oswaldo, que está aí, um grande amigo meu, que estudou com a gente e está hoje trabalhando no sertão, ensinando os Legal. pastores do interior, com módulos, né, de teologia.
Olha, tem tanta coisa bonita sendo feita por vocês, e hoje a gente quer trabalhar essa questão do nosso grande Nordeste e principalmente o sertão de Pernambuco. Afrânio. É Afrânio, não é o nome da tua cidade? Afrânio. Afrânio. Então, deixa eu apresentar para vocês, meus amigos que estão chegando. Daqui a pouco está chegando mais gente aí. Vai convidando teus amigos para virem para esse papo missional. Você já sabe que papo missional é isso. É a gente parar para descobrir que aquilo que você faz é parte da missão de Deus. Aquilo que você é a missão de Deus. Então, conforme você vai entendendo quem é Deus, tudo na tua vida passa a ser usado por Ele. Inclusive a tua profissão, o teu dom, tudo o que você tenha, você começa a olhar com aquele viés de reino de Deus aqui na Terra. Então eu queria apresentar o Afanásio e a Dani. Ele é um pastor da primeira igreja batista de Afrânio. Qual é a população de Afrânio, Afanásio? Algo em torno de aproximadamente 20 mil habitantes. Uns 20 mil 20 mil habitantes. Ok. Lá no interior de Pernambuco. Está uma média aí de 100 quilômetros, né, de Pernambuco? Petrolina, uns 110 a 120. É a última cidade do Pernambuco. Petrolina. Aí a Afrânio é a última cidade, já na divisa com o Piauí, né? Você vem de Recife, a outra ponta, a Afrânio é o extremo para entrar no Piauí. Então, o Afanásio, ele é pastor, mas ele é formado em teologia e missões pelo Seminário Evangélico Betânia de Petrolina. É professor de aconselhamento pastoral no Seminário Betânia e é casado com a Daniele Guedes, que também é professora lá no seminário, e a mãezinha da nossa, eu falo a mãezinha porque ela é pequenininha. Ela é pequenininha. Eu me acho pequeno, mas a Daniele, ela abusou, né? Então, ela é a mãe da Débora, essa coisinha preciosa que a gente ama demais. Você tem 29 anos. Isso, 29 anos. Pernambucano. Pernambucano. E desde 2000... Olha só. E desde 2017 no processo de revitalização de igrejas, e uma delas é essa que você pastoreia. Isso. É isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Então, olha, eu queria agora te passar a palavra para você falar um pouco dessa história sua, né? Te apresentando você, tua família. Agora, fala um pouquinho aqui sobre a tua vida com Deus, o teu chamado para o sertão. Porque esse negócio de sertão, ninguém quer ir para o sertão. Mas você teve uma visão de que eu quero ir para o sertão, não tem outro lugar para mim. O meu lugar é o sertão. Então, eu assistindo até a conversa missional aí do senhor com o Tomás, né? Aí eu lembrei muito, me identifiquei muita coisa com ele, né? Porque tanto ele, né, quanto eu, temos 29 anos, e eu também era professor de matemática antes de ir para o seminário. Eu larguei, saí da faculdade, abandonei o trabalho, fui para o seminário para a formação ministerial, né, para ingressar no campo missionário. E eu conheci a Cristo entre os 19 e 20 anos, né? Eu estava na faculdade, estava concursado, né? Aqui a perspectiva nossa, né, que a gente ensinado, e é o sonho, todo mundo é um emprego, um concurso de preferência que traz aquela estabilidade, faculdade, né? O que a gente escuta muito aqui quando jovem, quando adolescente dos pais, e isso é normal, e principalmente aqui no sertão, porque os pais almejam muito que os filhos tenham melhoria de vida, saiam da vida sofrida da roça, e que é um trabalho muito aguerrido que eles têm. Eles estudem, meu filho, estudem para ser alguém na vida, para coisa que as coisas não tá boa e tal. Então, em meio a tudo isso, né, eu com meus 19, 20 anos, estava encaminhado, né, já trabalhando, funcionário público, fazendo minha faculdade, e depois comecei a atuar, dando aula. E interessante que tudo que a gente se dizia que fazia sentido para a vida de um jovem, né, realização profissional, estudo, eu estava no caminho, mas eu me vi em meio a uma crise existencial, assim, o que é que faz sentido para a vida?
E do nada não, Deus, né, me fez entender que eu teria que procurá-lo. Eu fui à igreja, ninguém me chamou, interessante, eu cheguei lá. Interessante. Cheguei lá na igreja, né, a primeira igreja batista de Dormentes, que é a minha cidade natal, minha cidade vizinha, que é a Frânia, 33 quilômetros, e fui para a diferença do Tomás é essa, que eu acho, né, porque ele saiu do continente dele, né, eu apenas saí de uma cidade para outra aqui do lado, né, eu estou em casa, né, então, nesse tempo, né, eu fui para a igreja, cheguei lá, primeira vez que eu fui, eu só lembro de uma coisa, aquela música do Rebanhão, Primeiro Amor, que foi cantada depois da pregação. Quero voltar ao início de tudo, né, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. E ali naquele dia eu entendi, é isso. Só que eu não entendi como era para publicar isso. Aí eu vi o pastor chamando, vem aqui na frente, e eu fiquei sem entender, aí eu disse, agora eu entendi. Para ser cristão tem que ir lá na frente. Aí no outro culto eu já fui, já estava lá na frente, né? A velha história, né? Então vai lá na frente e pronto. E aí, nesse tempo, né, na igreja, né, fui bem acolhido, né? Tenho um carinho muito grande pela igreja de Dormentes, a igreja onde eu converti, que me enviou para o seminário, que pediu meu concílio, que, né, foi responsável pela minha ordenação ao ministério pastoral. E 2 anos que eu estava lá na igreja, congregando já, aí já estava à frente de uma congregação, liderando uma congregação no sítio Caldeirão, né, uma zona rural mesmo, não tem vila, a congregação e as casas distantes, não tem nem vila, né, várias casas espalhadas, as roças, e ali naquelas andanças toda semana indo para o Caldeirão, foi onde... Caldeirão? Papai do Céu falou comigo claramente o que ele queria, né, então... Aí não tive como segurar. E é interessante que as pessoas já iam vendo, né? Então, meus amigos, quando eu ia falando do chamado de Deus, assim, ó, eu tenho que ir. E todos já diziam. Minha mãe foi interessante. Ela disse assim, eu já esperava, eu estava só aguardando. Você dizer que ia largar tudo, né? E aí alguns Você vem de uma família evangélica? Não. Então, é família católica, tanto de pai, de mãe, né, ambos os lados católicos. Eu me converti, fui o primeiro da minha família. Depois minha mãe, né? E aí, estamos aí. Meu pai tem frequentado muito a igreja, né? Ainda não publicou a fé dele, mas estamos orando aí para que isso aconteça, né? E Deus tem feito uma grande obra na minha família e eu agradeço muito a Deus por isso. E aí, como é que foi esse negócio de você ser chamado por Deus para o sertão? Então, quando eu fui... Na verdade, você já estava no sertão, né? Eu já estava. Mas é interessante, porque quando eu fui para o seminário, até então, eu não tinha noção, né, para onde eu iria. Eu fui disposto a ir para qualquer lugar, né? E também tem aquela ideia, né, do romantismo do ir, né? Então, a gente já encara dizendo assim, eu vou... Se tiver de atravessar o oceano, né? Inclusive, esse era um dos medos da minha mãe. Mas ela estava tranquila, né? Então... E trabalhando aqui no sertão, já no seminário, fazendo muitas viagens missionárias aqui pelo sertão, né? Podemos trabalhar aqui, acho que em 5 estados aqui do sertão, né? Formação de obreiros em algumas igrejas, dando treinamentos de curto prazo. E nesse tempo fui me identificando. E quando eu me formei, a minha igreja, que me enviou para o seminário, me fez o convite para continuar trabalhando lá. Só que aí, nesse inteirinho, acabou surgindo essa possibilidade, né, e o pastor Gilead, né, que foi quem fez a ponte para que tivéssemos essa amizade, né, gente muito querida, né, eu amo demais aquele homem, gente muito boa. Gente tremenda ele. Cuidado incrível com a gente, hora ou outra aparece aqui, diz, tá em casa, tô, aí pega o carro, sai, 120 quilômetros, vem bater aqui em casa, para tomar um café com a gente e orar com a gente, é algo incrível. E aí ele veio, né, e conversou, nos procurou, e aí estamos aqui em Afrânio desde 2017, né, nesse processo, né, e interessante que foi natural. Eu saí com essa disposição de ir para qualquer lugar que Deus me direcionasse, mas a convicção foi total de que era aqui, né, que eu deveria estar e me sinto muito realizado, né, em exercer minha vocação aqui nesse lugar tão querido. E é interessante que você, Afanásio, junto com a Dani,
formam uma equipe incrível, que poderia estar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, mas decidiram ficar no sertão, né? O que te faz apaixonado pelo sertão? O que me faz assim, eu ouvi uma vez da missionária Nauzira, né, ela dizendo assim, o que é vocação, né? Quando as necessidades cruzam com suas possibilidades. E as necessidades aqui do sertão cruzam diretamente com minhas possibilidades, né? Eu conheço isso aqui, eu sei mais como lidar com isso, né? Eu lembro que uma vez nós estávamos numa viagem missionária lá no interior de Dormentes, né, no povoado chamado Catinga Grande, e aí tinha um amigo do Maranhão, lá de São Luís, que estava com a gente, e eram umas 50 pessoas que estavam nesse impacto, né? E aí ele virou para mim e disse, né? Ele me chama de fã, né? Um apelido, e aí, fã, é interessante que com a gente o pessoal conversa, tal, é acolhedor e tudo, mas contigo eles falam de uma forma diferente. Eu notei isso porque você é daqui. Então, assim, essa barreira eu já não tenho, entendeu? Eu tenho essa facilidade. Por exemplo, eu estou aqui porque o Nordeste, ao mesmo tempo que ele é acolhedor, se você chegar na casa dele, ele vai botar o melhor que ele tem na mesa para você comer com ele, mesmo sem ele lhe conhecer, mas ele tá ali, lhe perguntando tudo, querendo saber quem é você, né? Como a gente usa aqui a nossa expressão, ele é meio cismado. Então ele tem todo aquele cuidado, né? Mas ao mesmo tempo bem acolhedor, bem hospitaleiro. Quando você sai, ele lhe dá o melhor para você levar, o que ele tiver de melhor, ele vai dizer, leve isso aqui, né? Seja algo que ele colheu da terra dele, seja algo que ele tem em casa, ele sempre gosta de dar uma lembrança para você levar, né? É muito interessante isso. E aí ele falava isso, né? É interessante. E, de fato, aqui em Afrânio, quando eu cheguei, isso foi muito fácil para mim nesse sentido, porque as pessoas falam, de Dormentes. O pessoal já conhecia, alguns conheciam de família, então facilitou, né? Mas o que me mexeu muito é isso, porque eu olho para as necessidades aqui e eu vejo que eu posso contribuir aqui, né? O coração arde para ver, né? Para ver igrejas fortalecidas, para ver igrejas nascendo nesse lugar, né? Então, meu sonho aqui em Afrânio é a gente ver uma igreja forte aqui nessa cidade para a gente ter igrejas fortes nos interiores da nossa cidade, né? É o meu sonho, porque é um problema muito sério. E no sertão, você tem essa conversa no missional tem tudo a ver com sertão, esse termo missional. Né? Só falta aqui uma comidinha gostosa, né? Que vocês sabem fazer aí. Eu me lembro, poxa, cheguei na tua casa, vocês nem me conheciam, fui com o pastor Gileade, chegamos aí para te conhecer e logo uma mesa tremenda foi colocada. E a gente sabia que vocês não vivem uma riqueza tão grande. Mas vocês colocaram o que tinham ali naquela mesa, porque é próprio do nordestino, né? É próprio também da pessoa do sertão. Meus pais são nordestinos, né? Então eu tenho muito disso. O que você está falando, a minha cabeça aqui está colhendo, né? Agora, fala um pouquinho sobre o sertão, a cultura do sertanejo, os seus costumes, essas peculiaridades que só tem no sertão. Fala um pouquinho para a gente conhecer, né? E se apaixonar como você se apaixonou pelo sertão. Aí, minha mãe acabou de entrar aí. Que legal. Bem-vinda, viu? Tem um filho maravilhoso. Então, o sertão, para mim, o mais particular que eu acho, né? Cada lugar tem a sua, mas o que eu gosto muito é a questão do povo em si, né? O jeito do povo lidar, né? Você pode chegar ali, mal conhecer a pessoa, você senta e conversa, quando vê que não, já virou até parente, já descobriu até que é parente. Verdade. Então, para mim, essa é uma peculiaridade bem muito agradável, muito contagiante do povo aqui, né? De sentar, não importa, você tá aí na rua, Daniela reclama comigo direto, porque às vezes eu vou sair para buscar alguma coisa para ela e tenho que voltar logo, né? Então ela já, às vezes eu demoro, porque eu encontro alguém, às vezes alguém que nem conhece, a gente fica ali conversando, perde a hora, né? Então a gente fica muito nisso. Então, para mim, o mais contagiante é esse calor do povo, esse jeito acolhedor, muito querido, de querer estar perto, de querer saber do que você faz.
de estar junto, né, de ajudar também. É um povo muito generoso, né, é algo incrível assim nesse mundo que a gente vive hoje, mas a gente encontra muito, né, e é interessante que às vezes nós nos surpreendemos com a generosidade, porque às vezes vem pessoas numa vulnerabilidade assim extrema, algo incrível, mas estão ali querendo dar o melhor para ajudar alguém. Isso para mim é muito impactante, e também o jeito, né, de sonhador do nordestino, né? Quando eu trabalhava no Caldeirão, eu lembro muito disso. Eu lidava com alguns irmãos que viviam diretamente da agricultura. E aqui a gente sabe, teve um período aqui que nós passamos 3 anos sem inverno, sem ter chuvas para ter colheita. Mas o pessoal, sabe, aquela perseverança, aquele sonho, sabe, com fé em Deus eu vou colher, e aí quando vem as primeiras chuvas, aí corta a terra, planta, e aquela expectativa e de repente não deu. E aí ele se entristece ali, mas quando vem as primeiras chuvas de novo, ele tá lá de novo, naquela expectativa. Às vezes até diz, não, vou cair fora disso, mas diz não, e continua, insiste, né? Às vezes até arruma outro meio de viver, mas ainda insiste nessa questão de sonhar, de valorizar muito a cultura, né? É um povo que valoriza muito a cultura. Tudo termina com gente e ao redor da mesa, né? Tudo aqui termina em festa e ao redor da mesa, né? Não pode ser o que for, né? Uma coisa de um aniversário, qualquer coisa de criança, de família, tudo termina em volta da mesa, né? Eles terminam, e aí o da mesa é diferente, né? Comer junto. Que legal, que legal. Olha, o Nemer e a Helena está aqui, mas o Nemer te mandou um abração. Disse para você desculpá-lo se ele não entrar, porque ele está pintando a casa. Não sei como é que a Helena está aí, mas ela deve ter servido um cafezinho gostoso para ele, porque o homem está pintando a casa dele. Mas olha só, cara, eu estou aqui, o Ademir está aqui com a gente também, um prazer enorme ver o Ademir aqui com a gente. Queridão, conta pra gente aqui, algumas das grandes necessidades do sertão hoje. O que você vê? Porque, por um lado, a gente vê que a água está chegando ao sertão, né? Por outro lado, você vê também uma parte do sertão, principalmente as grandes cidades, Petrolina, por exemplo, hoje é um polo vinicultor. Isso. E em expansão tremenda. Eu estive visitando uma vinícola que produzem as uvas, umas uvas que são exemplo para o mundo inteiro. Né? Exportação, né? Vai para todo lugar do mundo. Então, hoje, saber tratar o solo, você pode ter grandes coisas, mas há muita seca aí desse lado. A gente sabe que quando a seca vem, o nordestino, e principalmente o homem do sertão, ele passa necessidades tremendas. E o calor é grande. Você pode ver que o Afanásio está lá com a blusinha e eu estou aqui todo encasacado, né? Para você ver a diferença de temperatura. Mas conta para nós aí, quais as grandes necessidades do sertão que você conhece? Primeiro essa questão que você colocou, né, de seca, né? Então eu diria que não é nem tanto, né? Tem uma música de um poeta, né, aqui da terra que está sendo muito falada há um bom tempo, né? Que eles dizem assim: não quero enchente de caridade, né? Eu quero chuva de honestidade molhando as terras do meu sertão. Né? Então, uma das coisas que a gente está precisando muito aqui, que eu diria que é a maior carência geral do nosso sertão, é algo que eu ouvi muito forte e vi aí que vocês fazem, por exemplo, através da MIS, né? Que é transformação social, e não um negócio limitado à assistência ou assistencialismo, mas um apoio que traga transformação, né? Que traga melhorias de condição de vida para as pessoas, não no sentido de dar e amanhã a pessoa vai passar necessidade, de ajudar ela a se estruturar para ela ter a sua autonomia de sobreviver, de cuidar, de tocar a sua vida, de dar melhores condições para os seus filhos, para os seus familiares. Então, eu diria que o ponto-chave, né, e que é uma coisa que a gente tem que superar culturalmente, né, que é a ideia missional, é isso, né, a gente vem com o evangelho, a gente apoia o que é de bom da cultura, né, e valoriza através do evangelho, mas também desafia o que tem que ser desafiado, né, que ser melhorado. E eu diria que um dos pontos da nossa cultura que precisa ser desafiado é isso, né, de a gente virar essa chave de acabar com o negócio de assistencialismo, mas sim de transformação social.
E eu falo isso, inclusive, às igrejas. Não é só questão política, né? Porque às vezes só falam só de político, né? Muitas igrejas no sertão, eles olham, tem muita gente boa fazendo trabalhos extraordinários aqui, mas tem muita gente também gastando muito limitado ao assistencialismo, sabe? Aquela ideia, não, vamos dar, mas não trabalha a mentalidade, né? Das pessoas, de ajudar as pessoas a crescerem, né? E poder se desenvolverem, né? No seu próprio lugar. Né? Tecnologias. Eu acho que essa é uma carência muito grande. Em geral, isso é geral. Isso aqui eu falo é Afrânio, todas as cidades em volta, né? Se chegar as coisas e esse trabalho para o pessoal se desenvolver, o nordestino ele não vai querer, como diz a música, né, enchente de caridade, não. Ele não vai querer, não. Ele vai querer trabalhar e correr atrás do que é. Deixa eu te fazer uma pergunta que você responde se você quiser. Você já chorou aí por essa cidade, Afrânio, e aos arredores de Afrânio? Porque eu me lembro que uma vez eu estive no sertão e tem lugares que você não, nem tendo moto ou bicicleta, você consegue andar. Mas tem coisas, não tem coisa mais que emocione a gente com essa cabeça missional do que pessoas sofrendo. Conta pra gente algumas das atrocidades que você vê e que te leva às lágrimas, se é que te leva, né? Com certeza. Só me perguntar, eu já estou segurando aqui para não chorar. Porque é muito. O que eu diria? Deixa eu beber uma água aqui primeiro. Porque, assim, mesmo a gente vendo tanta facilidade de acesso, de ter algumas coisas, mas quando a gente anda aqui, a gente encontra ainda muita casa. Em situação que você olha, eu já encontrei casa onde tem uma mãe com 9 filhos sem ter uma cama para dormir. Pra você ter ideia. Entendeu? É muito difícil. É muito difícil. Outra coisa é você chegar em vilas, né, grandes, que tem um núcleo ali em volta de 2.000 pessoas, até 3.000, e você quer chegar ali, você se sente limitado. E diz, Senhor, me dê meios para chegar ali. Por isso que esse é o meu sonho, ter uma igreja forte aqui, para a gente chegar nesses lugares. Porque a gente olha e ora e fica às vezes sem ver como é que vai acontecer, né? A gente não sabe. Mas Deus sabe. E Ele quer que a gente trabalhe. Né? E aí, me fez descansar mais foi seguir firme, né, na visão, fazendo o ordinário e deixando o extraordinário com Ele. Então, quando nós chegamos aqui, nós passamos um período também muito tenso no início da nossa igreja, né, na emancipação, porque essa igreja ela passou 57 anos como congregação da Primeira Igreja Batista de Petrolina. E esses 3 anos é um processo de emancipação. Né? Eu diria que nós estamos quase consolidando essa ideia de ser uma igreja emancipada de fato. E teve um período muito tenso. E eu lembro que uma vez eu reuni com a igreja em assembleia e eu disse, olha, eu não tive dificuldade de abrir mão de muitos sonhos da minha vida. E contei muitos para eles, carreira, tudo. Mas desse aqui eu não quero abrir. Porque foi um tempo que a gente estava muito difícil, que a igreja estava muito instável, né? A gente estava se adaptando ainda a essa vida de ser igreja, né? De fato, uma igreja organizada. E foi muito doloroso. Foi um tempo muito difícil para a gente, porque eu sei do que Deus pode fazer aqui nesse lugar. É uma cidade muito carente, porque quando você olha para a realidade de evangelho, você tem ideia, pastor Humberto, e queridos que estamos ouvindo aí, o censo de 2010 aqui registrou que tinha 1.200 cristãos evangélicos aqui nessa cidade. Só que eu fui fazer um levantamento há um ano atrás, e eu acho que se a gente tiver metade desse número é muito hoje. Em vez de avançar, foi regredir, sabe? E isso tá assim, polarizado de igreja. Pra você andar aqui tem igreja para todo canto. Mas a gente vê esse declínio, né? Essa falta de uma cultura discipular. E esse é meu sonho, sabe? Ter uma igreja que vem uma igreja. E eu sei que esse é o sonho de Deus também.
sabe? Tem igreja que tem uma cultura discipular, que o pessoal tem esse aspecto missional, de que ser missionário, né? A obra, a obra de Deus, através do seu vida, começa onde você está e termina onde Ele quer, né? Que as pessoas inculquem Amém. isso, tem isso. Essa ideia do sacerdote universal. Então, se a gente conseguir trabalhar isso como igreja, se a gente conseguir superar isso, eu tenho certeza que aqui vai ter uma igreja que muito forte e que dela vai nascer muitas igrejas aqui nesse sertão, nos nossos interiores. Afanásio, você falou aí de uma família, de uma mulher com 9 filhos. Como eles sobrevivem? Bolsa Família. A Bolsa Lixão, Família aí, quanto que dá por pessoa? eu até fiz um levantamento um tempo, mas a média não chegava a R$ 200, não. Por família, né? Por benefício, né? Por pessoa. Aqui em Afrânio, por exemplo, você tem no cadastro aqui, eu tenho todos esses dados, você tem mais da metade da população que é assistida por esse programa. A tua igreja, por exemplo, a tua igreja, ela tem gente que está no cadastramento da Bolsa Família? Tem sim. Só que aí o pessoal se vira também, corre atrás de outras coisas, faz um diário, faz um bico, mas às vezes não tem, entendeu? Às vezes não tem. E família, eu lembro uma vez aqui, né, nós estamos num projeto para construir uma nova sede para a nossa igreja, ter uma estrutura melhor, para dar formação também, para servir a comunidade, né, dar formação profissional, ajudar as pessoas a se qualificarem, né, ter condições melhores de vida. Né, a igreja para a comunidade, é um sonho da gente aqui. E eu lembro que quando nós começamos essa campanha para comprar o terreno, né? E era até coisa de doido, né? Porque a igreja não estava nem se sustentando direito. Eu lembro que meu salário, eu estava recebendo por domingo, assim, a tesoureira dizia, pastor, tem isso para pagar e tem tanto. E tem o seu para receber, o que é que eu faço? Né? Eu dizia, não, vai pagando as contas da igreja aí, depois a gente conversa, né? E acontecia muito disso. E a gente entrou nessa de comprar um terreno para construir a nova sede da igreja. E interessante que a primeira oferta que nós recebemos foi de uma irmã que ela não tem muitas condições. Na semana anterior, nós tínhamos deixado uma cesta básica para ela. E quando deixamos lá, ela disse, pastor, chegou na hora certa. Chegou na hora certa, é providência de Deus, porque não tinha nada. E é interessante que na semana seguinte, quando a gente lança a campanha de comprar esse terreno, a primeira oferta que a gente recebe é dessa irmã. Olha só. Aí eu disse para a Daniele, emocionado, disse, esse negócio vai para frente. Aqui eu recebi a confirma agora, a prova agora de que isso aqui é questão de tempo. E você comprou o terreno? Terminamos o ano com 3 terrenos comprados, uma área de quase 600 metros quadrados. Eu vi a área. Eu vi a área muito bonita, num lugar que une tanto um lado da estrada como o outro, né? Isso. É bem central, no meio da cidade, ligando praticamente quase todos os bairros da cidade, né? Porque é uma dificuldade, por exemplo, para fazer um trabalho voltado para gerações, para alcançar os adolescentes da cidade, né? Ajudá-los também. Fazer um trabalho social bem legal. É uma dificuldade nossa, porque a nossa igreja é no extremo do outro lado da BR. Né? E aí, para os pais virem é complicado, né? Para a gente buscar, é um negócio muito complicado, a gente não consegue fazer isso. E aí... eu estou aqui interessado em algumas coisas, o nosso tempo ele passa rápido, então eu não posso, eu tenho que tirar de você o máximo aqui para ajudar os meus amigos aqui, meus irmãos que estão nos acompanhando. As pessoas, você falou, elas sobrevivem, né? Tem muita violência contra a criança, contra a mulher, em regiões como essas que você visita e está próximo aí? Encontra, corriqueiramente, na hora ou outra encontra, né? Eu diria que é os casos, a área que a gente mais vê problemas na questão criminal, né? O principal é isso, né? Violência contra mulher e criança, né? Abuso, explorar muita coisa assim desse tipo, sabe? É o que mais tem muito, né? A gente não vê tanto assim de perto, mas a gente sempre tem notícia. Cidade pequena a gente sabe, né? Então, hora ou outra a gente tem notícia. Né? Você conversa com alguém do conselho tutelar,
alguns tem irmão da igreja que já foi, então ele não fala nome, né, questão ética, mas sempre diz que tem muitos casos, né, aparece muito. Então porque por conta da ociosidade, né? Tem muita gente que tem muito camarada ocioso, né? E aí tem E pessoas que a tem gente diz, pessoas também que devem ter saído, tem gente que deve ter saído daí para uma cidade grande e acabou ficando por lá, né? muito, muito. Esse é um grande, muita gente mesmo. Petrolina demais. Se você for para aqueles projetos, né, os núcleos de área irrigada de Petrolina, o que mais tem é pessoas de Afrânio, Dormentes, das cidades pequenas aqui em volta, né? Porque não tem como trabalhar, não tem como se sustentar e vão para lá e ficam lá, né? Ficam suas raízes lá e seguem a vida por lá. Acontece muito. Esse é um desafio nosso aqui como igreja, por exemplo. Eu lembro uma vez que você perguntou qual um dos maiores desafios. E como igreja aqui, um dos maiores desafios é essa questão dos jovens. É muito transitório. Porque chega a idade, eles estudam, vão embora. Os que querem, vão embora. Uma boa parte da nossa igreja mesmo vão embora. E vão fazer faculdade e a gente sabe que não vai voltar. Dificilmente vai voltar para cá. Né? Porque a cidade não vai oferecer tanto suporte para essas pessoas. E também as famílias, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu vi muitas famílias indo embora, da nossa igreja mesmo, terem que ir embora porque estavam passando necessidade, o negócio estava difícil e surge a oportunidade de emprego, às vezes nem surge, vão, mete a cara e vão para arriscar, né? Como tem outra música, né? Que é muito doído, né? Aí muitos vão viver lá no sul para morrer de saudade do sertão, né? Então muitos fazem isso, né? Vão embora, vão se aventurar para ter alguma Então coisa. vamos voltar agora para esse teu sonho da igreja, porque para mim, quando eu vi aquele terreno, eu falei, caramba, esse cara, como alguém já disse aqui, eu acho que a Sunamita disse que você é um sonhador, e Deus gosta de gente que sonha os sonhos dele, né? Na verdade, visão deveria significar isso, você sonhar o que está na mente de Deus e fazer isso acontecer. Uma das coisas que me aproxima a você muito, né, é saber que você é uma pessoa que está buscando os sonhos de Deus para essa realidade aí. Então, fala para mim, o que está custando para você fazer essa obra acontecer? Agora, é recurso. A gente já temos o projeto, já temos o terreno, agora já vamos nos mobilizar, né, a partir de setembro, já para a gente começar a correr atrás de recurso financeiro, né, é o principal hoje, né, e parcerias para a gente conseguir, porque Tá. é um custo elevado, alto para a gente chegar lá. Deixa eu deixar, é redundante aqui o negócio, mas vamos deixar esse assunto para daqui a pouco, porque eu quero esgotar essa parte aqui, porque você vê a realidade do povo. Você se preparou para isso, você estudou para isso. Uhum. Você não vê uma igreja que não fale com a comunidade, que não sinta a dor da comunidade. Então, quais são os seus sonhos para a criança, para o adolescente, para a próxima geração de afranianos que você vai ter na sua igreja, né? Nesse novo terreno aí que vai ser construído aquilo que está na tua cabeça. Mas eu queria saber o que está na tua cabeça. O que está na minha cabeça é, em primeiro lugar, não é que é necessariamente dizer que é o templo em si, mas ali a igreja ser um lugar que seja um grande sinal para quando a pessoa lembrar na mente dela, eu preciso de Deus, alguém que nunca andou na igreja, ela se lembre do nome da nossa igreja. É a primeira coisa, tipo assim, por quê? Porque é justamente isso, a igreja que se relacione com a comunidade. Que ela, não é que as pessoas vão olhar para o templo, mas por conta desse relacionamento. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, é um sonho que a gente tem essa questão de fazer um trabalho voltado para gerações, né? De pegar crianças, jovens, adolescentes e estar ali, né, com ensino bíblico, para aqueles que já estão na idade com formação profissionalizante, com questão cultural também, para ensinar, né, música, coisas boas para também terem seu lazer, são coisas boas que fazem bem para a gente, né? Então, voltando para criança, adolescente, jovem, né, esses trabalhos nesse tipo, voltado para ensino, formação, né, e dentro disso um viés, né, cristão, né, para que a igreja seja lembrada nesse sentido, né, reforço escolar, ajudar as crianças
para quando elas chegarem à sua idade de tomarem decisões na vida, elas estarem com a mentalidade amadurecida, né, para não caírem no mal cíclico aqui, né? Porque muitos, às vezes, até conseguem oportunidades de um trabalho, alguma coisa por aqui. Mas o que é que acontece? Vivem, então, da escravidão, assim, o que eu recebo é para gastar num fim de semana, num forró, num negócio, encher a cara e pronto, sabe? Sem propósito de vida, né? E a gente quer trabalhar muito, o sonho da gente é trabalhar para tirarem pessoas disso, né? De eles construírem coisas e não destruírem o que é conquistado com seu próprio suor, né? Então, Agora, essa igreja é diferente, hein, Afanásio? Diferente? Essa igreja é diferente, porque eu falo diferente no bom sentido, né? Que é a igreja necessária. Nós vivemos num contexto em que o texto precisa ter uma resposta, né? Não adianta você ter um texto muito bem elaborado na tua cabeça e no teu discurso, mas esse texto não consegue ultrapassar as barreiras da parede da tua igreja, né? Então, para mim, essa tua visão é o que mais me encantou, né? De ver um jovem de 29 anos, hoje, 29 anos, com a cabeça de alguém de 110 anos de experiência com Deus. Para você ver que essa coisa de fazer a vontade de Deus tem nada a ver com idade. Tem a ver com paixão, com amor, com graça, com essa coisa de ter visto Jesus de uma maneira poderosa, né? Por isso que eu comecei com o teu testemunho. Porque o teu testemunho é o que vai dizer o que você é capaz de fazer sem ter recursos. Então agora vamos falar de números, né? Porque a pandemia está aí e a pandemia deve ter assolado também a tua cidade, né? Com certeza. Teve mortes aí já? 2 óbitos. No boletim aqui tem 2 óbitos. E pouco mais de 100 casos. E algumas pessoas estão acometidas da Covid? Sim. Agora mesmo tem uma família, né, uma irmã da nossa igreja, né, a mãe dela, né, o pai, né, tem algumas pessoas da família. Deixa eu ver aqui. Tem conhecidos, tem muitos, né, gente pega. Só que assim, forte para ter estado grave, graças a Deus, assim, não teve tantos aqui na nossa cidade, né? Teve 2 óbitos, lamentável, né? E teve isso, mas tem muito medo, né? As pessoas ficam muito receosas. Pra você ter ideia, nós voltamos com os cultos presenciais, né? Com todo cuidado e tudo. E aí diz, não, a igreja tem média, quando junta membros e congregado pouco mais de 80 pessoas, vamos ter que fazer 2 cultos, que nós só fazíamos um, né, no domingo. E interessante, porque se somar o público dos 2 cultos, não faria a lotação de um, que é 30 pessoas. E as pessoas ainda estão com medo, receio de ir para a igreja. Sim. Tem aquele receio, né? Então, ela afetou isso, né? A vida das pessoas em si. E aí a gente tem uma dificuldade aqui, né? Porque por mais que tenhamos as tecnologias para se comunicar, não é algo habitual nosso. A diferença é tudo novo para a gente. Então, tem coisa nova. Negócio de live, né? Alguns ouviam, acompanhavam, né? A nossa igreja ela teve que sair de 100% presencial para 100% online, né? Então foi algo assim muito, muito abrupto, né? Então afetou em tudo. Deixa eu só fazer aqui uma pesquisa. Eu queria que você que está nos ouvindo aí, está marcando aqui 25 pessoas que estão participando, né, da nossa live. Diga para gente de onde você vem. Só coloque aí, né, no seu computador. Deixa a gente saber de onde você vem, só para o Afanásio ver o potencial de uma live para conhecimento da necessidade desse Brasil tão grande, tão diferenciado, de subculturas. E de repente, a gente em casa, hoje, consegue entender um pouco mais, né, da situação do Diafrânio
e do pastor Afanásio. Pastor Afanásio esteve aqui na nossa igreja, eu tive o privilégio de apresentá-lo aos nossos pastores e também ao pessoal da parte de comunicação. Como foi a tua experiência vir aqui em São Paulo, Afanásio? Olha quanta gente de tudo quanto é lugar aqui. Petrolina, tem gente aí de... Se bobear, tem gente de fora do Brasil. Com certeza. Então, a experiência aí, pastor, primeiro foi algo, né, no sentido de ministério de São Paulo de Argentina, aí, Silvia. Aí, gente de fora. Então, a experiência aí, para nós, né, Daniel sempre fala, né, foi algo muito renovador para nós. Porque nós estamos aqui, né, e aquela intensidade, né, trabalhando. E às vezes é bom a gente sair um pouco para ver o que está acontecendo, né, e aí quando já chega com um novo olhar, né, com aquele revigorado para enfrentar mais uma jornada, né? Então foi um período, eu diria, sabático, apesar de poucos dias, muito bom para nós, de descanso, né, e fazer sonhar mais ainda, né? Porque nós, vendo a história de vocês, a maneira que vocês trabalham aí, eu vi, assim, apesar da diferença, né, das realidades, eu vi, não, isso aqui, eu quero isso para cá, sabe? Eu quero ver isso acontecer aqui, né? Vendo aquele trabalho mesmo, naquele primeiro dia da MIS, né? Vendo os testemunhos daqueles adolescentes, digo, olha, que negócio incrível, né? Então, eu quero ver isso acontecer em Afrânio, né? E depois eu fui vendo outras coisas, né? Da igreja, a forma que vocês trabalham, né? O dia a dia, né? A maneira que vocês enxergam o ministério. Por isso que eu digo, tem tudo a ver nessa palavra missional, né? Essa ideia do ser, né? Do evangelho voltar para um estilo de vida, né? Não é algo meramente religioso, né? E esse tempo aí serviu muito para a gente nisso. Por quê? Porque por mais que a gente sonha tanto e às vezes quer ver as coisas acontecerem de imediato, né? Às vezes quer ver acontecer logo e às vezes fica meio frustrado, meio sofrido ali. E aí esse renovo ele serve para quê? Para dizer, não, nós temos que construir isso, né? Passo a passo. E aí foi um tempo que quando eu voltei, eu mapeei tudo de novo. E eu disse, não, o primeiro passo a gente tem que trabalhar para que a nossa igreja seja uma igreja forte, né? A gente tem que ter isso, né? Que as pessoas entendam que todos têm esse papel na missão, que cada um tem seu papel na missão. Né? Que cada um tem... Agora vamos falar de número, cara. Eu já estou aqui apavorado, porque eu queria ver esse negócio aí. Nós íamos levar um grupo da nossa igreja, para você que está nos ouvindo aí, era julho, né? Em julho a gente deveria estar aí com você. Dia 1º de julho. Se não fosse a pandemia, já estava tudo preparado, a logística, tudo que a gente ia fazer, já tínhamos combinado, já tinha viajado, o pastor Gileade ia nos dar até os veículos para poder usar, para chegar aí onde você está, e a gente mudou as férias dele para com a gente. Pois é. Não, a gente queria realmente criar uma parceria muito forte entre esse lado aqui do Sudeste e vocês. Agora, conta pra gente o que significa construir os teus sonhos naquele terreno, em termos de números, tá? De números de... Me ajuda aí. Financeiro. Eu estou falando aqui de... o que você não tem. O que você tem e o que você não tem. Então, hoje nós temos o terreno, temos o projeto já, arquitetônico, né? Já com a planta, né? Um prédio com capacidade para 350 até 400 pessoas, né? Se a gente conseguir fazer o mezanino. 6 salas, né? Com auditório menor, né? Salas para atender a igreja e a comunidade, né? Quando eu vi aquele negócio do centro de aconselhamento, eu achei incrível. Eu digo, olha, que negócio bonito para fazer em Afrânio. E então, de estrutura, nós temos o projeto, né? Já estamos encaminhando agora. A partir de setembro já vamos correr atrás, mas também isso aí já está resolvido financeiramente, projeto estrutural de engenharia.
E aí depois é só mão de obra e recurso para construir, né? E aí o valor, aí eu não tenho ideia exata, né? Mas para a gente entrar para lá, né? Para começar a usar lá já e dar, para não sem ficar 100% ainda, né? Eu acredito que uns 150 a 200 mil vão precisar. Olha aí, Mas, gente. Eu acho que nós temos aí diante de nós um grande desafio aqui pertinho da gente para talvez eliminar não toda a situação que a gente vê ali naquele sertão, mas ter pelo menos um foco de luz que possa dar, né, um pouco mais de alegria para aquele povo, independente até de aceitarem a conversão ou não. A ideia nossa como cristãos é fazer o bem enquanto temos tempo. E esse bem é que faz as pessoas entenderem quem é Jesus, porque eles estão vendo o próprio Jesus através de nós, né? Então, esse é um caminho bacana. 200 mil não é um alvo tão grande assim, viu? Não sei se você está subestimando aí a tua capacidade de olhar aquele negócio, mas é um desafio bom, que eu creio que todos nós que estamos aqui, como as outras lives, sem eu saber, teve gente que entrou em contato com o pessoal que passou pelas lives aqui e criaram ambientes em que as coisas aconteceram para aquelas famílias, para aquelas pessoas. Eu não creio diferente, né? Eu sei da necessidade do povo do sertão. Eu tive lá com você, você me mostrou grandes coisas, já tive em outros lugares também, né? O outro lado ali, é só atravessar aquela ponte e você está no Juazeiro da Bahia. isso. Né? Atravessou Petrolina para o outro lado, você já está no estado da Bahia. E também o Grande Sertão ali, que tem lugares que você não consegue chegar, de carro, de moto, nada disso. Então, meu querido, fale sobre as dificuldades que as pessoas têm de virem a Jesus Cristo, aí no sertão, e como as igrejas nos grandes centros poderiam ser bênção para Frânio, com 20 mil pessoas. Aliás, tem igrejas aqui em São Paulo que já tem 20 mil membros. Pois é, muita gente. Desafio das pessoas virem a Cristo, né? A primeira, eu diria que infelizmente, né, quando nós chegamos com o Evangelho, de certa forma nós somos rotulados, né? Tem um aspecto religioso, né? Então, o Anjo, ele é muito religioso em si, né? O sertanejo, ele é muito religioso, muito apegado, né? Tem aquela ideia de que acha que se você chega, é crente, é cristão, vai querer afrontar a fé dele, vai querer né, destruir a fé dele, né? Então, às vezes, nós somos vistos assim, né? Essa é uma dificuldade para nós. Porque a gente quer fazer o bem, quer apresentar o evangelho, né? Quer pregar, né? Então, esse é um desafio, né? Um outro desafio hoje, né? E isso já entrando nessa questão de entrar, como a igreja poderia ajudar, né? As igrejas dos grandes centros, a gente acabar com, assim, a ajuda ela é necessária, mas com esse negócio eu diria, mais antigo, que não é mais essa ideia de ensinar as pessoas a serem, aquele evangelismo mais voltado, né, nas cruzadas, levanta a mão e você tá dentro aqui, pronto, entendeu? Na live que você está fazendo com o pastor Neil, né? Então, tem muito isso, né? Às vezes, isso acontece muito aqui, né? Então, esse é uma barreira que nós temos, porque as pessoas vêm com esse negócio e as pessoas se sentem constrangidas e criam esse preconceito, né? De nos ouvir, né? Então, não só uma vez eu estou conversando com alguém, faço amizade com alguém aqui da cidade que eu não conheço, ele diz, vem cá, mas a sua igreja é aquela igreja aquele tipo de igreja que quer enfiar Jesus goela abaixo na gente, né? Que quer ficar forçando a gente a receber Jesus, constrangendo. Então, infelizmente, nós temos esse rótulo aqui. Então, quando se diz crente, a gente lida com esse preconceito de modo geral, né? E o segundo é essa questão de algo mais voltado para programa, para evento, né? Faz aquele grande dia, chama e tal, e pronto. E aí chama as pessoas, ensinar as pessoas cristãos,
simplesmente indo para a igreja. Agora você vai para a igreja e pronto. E não trabalha a questão da mente missional, né? De que a pessoa tem que de discipulado, né? Eu diria que, por exemplo, esse declínio nas igrejas evangélicas aqui de Afrânio, que nós tínhamos registrado 1.200, e agora, quando nós vamos para as igrejas, ver a realidade, não tem, se tiver metade é muito disso, é justamente por conta disso, né? Essa cultura de discipulado. Então, nós não vivemos muito isso de perto, aqui no sertão, né? Mas aquela ideia, levanta a mão e você está dentro, e agora vem para a igreja, dê seu dízimo, dê sua oferta, participe da ceia, assista os cultos e pronto. Então, nós enfrentamos muito isso, e aí não tem essa cultura discipular, e a hora ou outra a pessoa vai ter uma experiência desagradável no evangelho, se afasta, né? Isso gera uma má repercussão, cidade pequena, tudo que acontece vira escândalo, né? Dá o que falar, né? Então aqui acontecer qualquer coisa aqui, né? Com algum membro da igreja, alguém, vai repercutir, né? De cidade, né? Então nós sofremos muito com isso, né? E como uma igreja grande, você falar? Então, eu queria só, por causa do tempo, né, a gente caminhar para esse... Se eu, por exemplo, tenho as minhas férias e quero conhecer o Afanásio, a sua esposa, sua filhinha, e ao mesmo tempo quero conhecer a sua igreja e a realidade do sertão, tem um hotelzinho aí, eu me lembro que eu vi um hotelzinho, cara, e o hotelzinho é bom e barato. Qual é o nome daquele hotel, hein? Hotel... Fugiu o nome agora. Porque aqui é o seguinte, a gente tem um problema, a gente chama pelo nome do dono. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Topázio, Hotel Topázio. Sim. Aí. Vera tá aí, ó, irmã do dono do hotel. Então, já estamos fazendo aqui uma merchandise aqui para você aí. Nós gostaríamos de... Olha, você receberia, meus irmãos aqui que estão na live, se eles fizessem uma campanha, de repente, para você ter todo mês um grupo aí que pudesse fazer uma parceria com a igreja de Afrânio. Sim, com certeza. Hotel Topázio. Chegou Pode ter certeza que vocês vão me receber aí, viu? No Hotel Topázio, porque vamos levar uma equipe da nossa igreja para fazer essa parceria com esse projeto. Eu fugi o nome porque a gente tem essa mania aqui. Ninguém vai... Você vai no hotel... É lá no fulano, não é no nome do estabelecimento. A gente tem essa mania e eu tenho isso demais. Então, com certeza, é um prazer para a gente receber, né? Vai ser sempre uma alegria, né? Que a gente ora, né? E sonha que Deus levante pessoas para trabalhar com a gente aqui, né? Você lembra, né? Quando teve aqui a maneira que a Dani ficou, né? Porque quando vocês vieram aqui em casa, né? Que o pastor Giliade trouxe aqui, nós entendemos claramente, isso é resposta de oração, né? Nós oramos por isso, para que Deus coloque parceiros para andar junto. E aí, quando Afanásio, tem um rapaz aqui que é muito amigo meu e é um vocacionado também, o Fábio. Ele está dizendo que, aqui para mim, que ele faz o teu projeto em 3D, para você ter para apresentar aí para quem vier visitar você. Depois eu te dou o endereço dele, ou ele mesmo pode colocar aí na live para você. Tá joia. Continue. Tá joia. Então, que aí já entra junto com essa pergunta que o senhor fez antes, né? Como as igrejas dos grandes centros podem ajudar uma igreja aqui na nossa. Eu diria como vocês têm nos ajudado, né? Andando junto, fazendo junto, né? Apesar da distância, se eu ver aqui, eu vou aí, né? A gente mantém contato, conversa, né? Troca uma ideia, e eu diria que esse é o diferencial, né? E também é o grande problema hoje, que às vezes as igrejas dos grandes centros têm medo, porque muitas igrejas de regiões de vulnerabilidade social, infelizmente, muitos líderes só querem olhar para a questão de cifras, de dinheiro, né? Não, manda e a gente faz do nosso jeito, né? E vocês, se quiser, é assim, né? E eu diria que a forma mais eficaz é isso, de fazer junto, entendeu? Para nós, para nós é mais prazeroso ter pessoas aqui andando com a gente, conhecendo o que nós fazemos, né? É uma alegria, entendeu? Quando você diz, não, a gente quer fazer junto, né? Como o pastor Giliade disse, não, como é que funciona isso? A igreja do Morumbi faz missões com vocês e vocês fazem com eles, andando. Então é isso, né? Olha, nós estamos
Nós estamos terminando, só tem 22 segundos. Dá um tchauzão aí pro povo. Então, pessoal, o que eu quero dizer para você é o seguinte, orem pelo nosso sertão, né? E você que não conhece, né, que quiser conhecer... Eu vou entrar de novo, tá? Eu vou entrar de novo. Que aí você tem o tempo para falar.